Então, bom dia, gente. Estamos dando início a essa série de estudos sobre a Epístola aos Romanos. E hoje, excepcionalmente, a gente já vai estar fazendo uma introdução, uma visão bem ampla e genérica dessa carta de Paulo. Relato a vocês que essa aula está sendo gravada, então todas as manifestações serão registradas, depois serão publicadas no vídeo no YouTube e disponibilizadas nas mídias da igreja. Epístola aos Romanos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já leu a Epístola aos Romanos? Quem aqui já leu? Já leu? Quem nunca leu toda a Epístola de Romanos? É uma epístola difícil. Eu digo para você que quando eu era novo convertido, foi um dos textos da Bíblia que eu tive mais dificuldade em ler. Eu começava a ler Romanos e achava chato, enjoado e parava, e mudava. Esse é o primeiro livro. É o primeiro livro que eu recomendo para quando eu tenho uma alma para Jesus. Falo, leia o livro de Romanos. Olha só, interessante. Mas sabe qual foi a minha maior dificuldade de ler Romanos? Era porque eu entendia Romanos, queria ver como se fosse a continuação do livro de Atos. Por quê? Eu estava lendo ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, logo depois Romanos. E tem uma diferença muito grande de até Atos para Romanos, porque nos evangelhos e o livro de Atos são narrativas. E quando chega na carta aos Romanos é uma epístola. Essa mudança literária, ela tem a compreensão dessa diferença, ela é crucial para o entendimento da carta. Por quê? Eu achava assim, acabou o livro de Atos, Paulo chegando em Roma, agora os romanos, estava lá, agora cadê o Paulo aqui em Roma? Não aparece mais nada, não tem mais aquela história, emoção, gente viajando, e isso e aquilo. E eu estava então agoniado, vem cá, o que está acontecendo aqui? Cadê aquela história que eu estava vendo lá em Atos, que o apóstolo Paulo chegou em Roma, e aí? Acabou? Né? Então essa foi uma dificuldade que eu tive quando eu estava tendo. Alguém teve alguma dificuldade de ler a carta aos Romanos, quando leu pela primeira vez? Quem teve? Que dificuldade você teve? Quem foi que falou? Se manifesta. A todas? Que dificuldade você teve, minha irmã? Que dificuldade você teve? Eu não sei te dizer agora exatamente, mas a partir do momento que a gente for lendo, eu vou me lembrando. Tá ok. Essa é a questão. Alguém se lembra de alguma outra dificuldade que teve quando leu Romanos pela primeira vez? Bom, a gente vai, nessa aula de hoje, a gente pretende, então, compreender o contexto da carta, que é uma carta. Presta bem atenção. Uma carta, o que tem, gente? Sempre tem que ter. Volta lá. Volta lá primeiro. Isso lá. A segunda, aí. Tem sempre um remetente e um destinatário. Sempre tem isso. O que tem mais numa carta? Tem o CEP, o selo, né? Essa carta não tinha CEP nem selo, não. Mas sempre tem um remetente e um destinatário. E essa é a primeira ideia que você precisa entender quando você está lendo Romanos, que é uma carta. Luiz, Oi. Uma vez que todo mundo sabe, eu não sei. Epístola é a mesma coisa que carta? Epístola é a mesma coisa que carta. Tá bom. Então, quando você vê Paulo escrevendo aos Romanos, então quem é o remetente? Quem é o remetente? Paulo. E os destinatários são os romanos. E aí, quando você escreve uma carta, você tem alguma intenção, não é? Quando antigamente o Marcelo namorava a Karina, você escrevia carta para a Karina, Marcelo? Escrevi algumas. Umas? E o que você falava das cartas? Qual era a sua intenção? Namorar. Então. Tinha uma intenção. No caso, ele estava tentando ganhar a Karina.
Aí ele não conseguiu na letra e teve que ser presente. Por a graça de Deus. Né? As cartas sempre vão ter intenções. E aí, que sai exatamente na intenção da carta, compreender a intenção da carta, quando a gente lê a carta, é que a gente percebe, então, a sua mensagem. Só que nem sempre, no contexto da carta, você, só lendo a carta, você consegue pegar todas as intenções. Então, como essa carta foi escrita há muitos anos atrás, a gente precisa compreender um pouco da realidade, tanto do remetente, como dos destinatários, das coisas que estavam acontecendo, para a gente poder sacar ou compreender, por isso que ele está dizendo isso, entendeu? Depois nós vamos identificar algumas semelhanças e diferenças dos destinatários com os dias atuais, com os nossos dias, para a gente perceber será que alguma dessas coisas que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos há quase 2000 anos atrás, elas também podem dizer alguma coisa para nós? Porque para a gente entender sempre uma carta, primeira coisa você precisa entender o que o autor original disse para o destinatário. Se você consegue entender esse primeiro ponto, você consegue depois fazer a aplicação. O grande erro de doutrinas que as pessoas fazem ao ler as Escrituras, principalmente as cartas apostólicas, enfim, é que elas não olham essa realidade, os motivos, a intenção pelas quais o remetente estava escrevendo ao destinatário, e aí com isso inventa o motivo que você quiser. Por exemplo, nós podemos justificar na Bíblia, sabia que é possível o suicídio? Está escrito lá. E Judas foi e se matou. Não está escrito? Está na Bíblia. Também está escrito em um outro versículo. Vai e faz tu o mesmo. Como é que é? Vai e faz tu o mesmo. Ou em seguida, não. Não, em seguida não, em outro texto, mas eu estou pegando, juntando. E aí tem um outro versículo que fala assim, e o que tem de fazer, faz-te apressadamente. E o pior que todos esses trechos foram trechos relacionados a Judas. Aí vamos dizer assim, bom, então, estou juntando tudo isso. Perceba quando a gente pega os textos fora do contexto, fora da realidade, as doutrinas, as ideias que podem ser construídas são infinitas. Então, a gente identificar essas semelhanças da realidade dos destinatários para os nossos dias é um dos passos também que a gente pode ter para compreender o que Deus falou e o que Deus está falando. E aí a gente vai procurar, por fim, identificar e debater sobre alguns temas predominantes na epístola. Nós não vamos exatamente, nós vamos pensar apenas 2, tá? Nessa aula introdutória, e os que são predominantes. Vamos seguindo? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Não, eu tenho um comentário. Pois não. Duas coisas eu aprendi na Bíblia e eu puder entendê-la. Tive que aprender logo, senão não entendia nada. Que eu não posso tirar coisa do contexto, que não funciona, para eu saber a verdade daquilo. Isso. E que eu tenho que saber como era na época, o que acontecia, como eram os costumes, como aquilo se dava, por que aquelas expressões. Exatamente. Isso é muito importante para que eu entenda o que eu estou lendo. Isso, Senão crucial. não vou entender nada. Exatamente. Isso que chama-se 2 palavras que o pessoal fala muito. Isso, a primeira que ela disse é exegese, que é compreender o contexto lá, e a hermenêutica, que é você fazer a aplicação. Não é nenhum xingamento, você não está xingando ninguém, falando hermenêutico, nem xingando alguém, chamando ele de exegese. Tá bom? Vamos lá. Remetente e destinatários. Vamos abrir Paulo. Em Romanos 1:1, nós temos ali a referência, para a gente entender. Foi Paulo mesmo que escreveu essa carta? Exato, né? Então, a própria epístola, ela identifica tanto o remetente como o destinatário, porque existem epístolas que não
não possui essa descrição. No caso específico da carta aos Romanos, nós temos a clara e expressa autoria de Paulo e o claro e expresso destino dessa carta. Então, no versículo 1, nós temos Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, ele afirmou aí a sua autoria. E o destinatário? A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida, então, sobre o remetente e o destinatário da carta? Está claro? Então, vamos lá. Então, se nós temos essa autoria, sabemos que foi Paulo. Lembramos, quem foi Paulo, o apóstolo Paulo? Saulo. Ou Saulo, inicialmente. Quem era Saulo? Vamos lá, vamos chamar a memória de vocês. Perseguidor da igreja. Quem mais era Paulo? Eu descobri uma curiosidade. Ah. Já foi até Saul. Saul, isso. São nomes ligados à família da tribo de Benjamim. Exatamente isso. Né? Saulo, Saul ou Paulo são nomes iguais, vamos dizer assim. O que mais nós vamos dizer sobre Paulo? Fariseu. Oi? Fariseu. O que é um fariseu, gente? Fariseu. Mestre da lei, um cara que conhecia muito a lei. O que mais? Respeitado pela sua... Tá. Se ele era fariseu, obviamente ele era o quê? Ele era um judeu. O que mais, Simone? Você disse aqui? Não, tem aquele versículo, tem aquela palavra que ele fala assim, ainda mais eu, judeu, isso. Cidadão romano. Cidadão romano. Como é que é esse papo do cara ser judeu e cidadão romano? A forma dele explicar farisaísmo. Ou não entendi. Vamos lá. Paulo, lembra o sobrenome dele? Chamado de Paulo de Tarso. Tarso é uma cidade que fica na Cilícia, que é hoje seria uma parte da Turquia, tá certo? A família de Paulo era uma família rica e os seus familiares compraram o green card da época, que era ser cidadão romano. Tá certo? Então compraram o título de cidadania romana. Como é que você sabe que Paulo ele era uma pessoa rica? Porque Paulo foi ensinado por um camarada. Quem foi o camarada que foi o professor de Paulo? Gamaliel. Gente, essas pessoas que tinham um tutor como Gamaliel, só tinham esse tutor se a família pagasse. E Gamaliel foi um cara muito respeitado entre os judeus, mestre da lei, etc. Então, Paulo, para estudar com Gamaliel, a família dele, e tendo alguém com cidadania romana, significa que a família dele era uma família de muitas posses. Era uma família rica. Então, ele conseguiu esse título de cidadão romano por conta de uma herança familiar. O que mais a gente pode dizer sobre o apóstolo Paulo? Bom, ele se converteu. Onde ele se converteu? No caminho de Damasco. No caminho de Damasco. Quando ele caiu do cavalo? Não, Paulo não caiu do cavalo, viu, gente? Olha o texto bíblico lá que ele foi, viu uma grande luz e aí ele ouviu uma voz falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ficou como? Cego, aí ele foi levado para onde? Para qual cidade ele está vindo em direção? Fala no caminho de Damasco. Aí ele foi para Damasco, ficou na casa de quem? Lembra? Hã? Aí ele foi para casa do... E Deus mandou... Não. Irmão do seu Zé, primo da Dona Maria. Isso, por aí. Se vocês forem ver, abre aí rapidamente Atos capítulo 9. Tem a conversão de Saulo, você vai encontrar, vamos ver, quem achar primeiro aí pode dizer. A casa de quem? Atos 9. Foi Ananias. Não, Ananias não. Ananias foi quem foi falar com ele.
Aí procura, aí vocês querem que dê tudo assim, mastigadinho? Não, aí tá na escola bíblica, tem que ter Bíblia para procurar, né? Achou? Na casa de quem? Aqui não fala não, fala que foi para a casa de Ananias. Ananias. Isso mesmo. Foi para a casa de Ananias. Paulo ficou... Quem foi depois? Ele foi na casa de alguém, mas é o Ananias que foi lá depois de 3 dias falar, pregar para ele. Não fala o texto? Aqui fala assim, eles levaram até Damasco por 3 dias teve cego, não comeu. Ananias, o Senhor se revelou a Ananias, o Deus do Senhor. Isso. Ele ficou na casa de alguém lá, qualquer. A Bíblia não fala. Casa de Judas. Judas, achou aí o comentário? Versículo 11. Ah, obrigado. O Senhor lhe ordenou: vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Isso mesmo. Ele está orando. O que mal pergunta é se Judas é o Judas. Não é o Judas. Tinha muitos Judas. Muitos Judas, muitos traidores. Muitos traidores, eram muitos. Né? Esse é o da rua direita. Isso. Esse é o da rua, não é o Judas. Aquele é da rua esquerda. É, exato. Né? Ih, já vê logo. Ele era xiita, vermelho, comunista. Bom, mas enfim. Tá gravando, você, gente, sabe tudo isso é brincando, né? Bom, o fato é então que esse Paulo foi convertido, lá ele teve uma experiência com o Espírito, foi curado, foi visitado pelo Espírito, e aí a igreja, as pessoas acreditaram que ele havia se convertido? Não. Porque ele era um perseguidor, ele estava indo para Damasco com carta de Jerusalém para prender todos aqueles que o texto fala que eram do caminho, que estavam seguindo Jesus. E aí vem aquele texto que vai, o pessoal desce o Paulo pelo cestozinho e etc. E aí Paulo vai, foge, vem para Jerusalém, e depois de Jerusalém ele vai, fica 10 anos em Tarso, em Antioquia, até que Barnabé foi lá até o apóstolo Paulo e o trouxe para começar o seu ministério. Bom, então falamos um pouco de Paulo, vamos lá sobre a carta. Esse apóstolo Paulo se tornou apóstolo, quer dizer, enviado. Foi alguém que começou a pregar o evangelho a diversas situações. Ele fez 3 viagens missionárias, mas nenhuma delas chegou até a Roma. Então, como é que esse evangelho chegou em Roma? Provavelmente, quando o Espírito de Deus veio em Pentecostes. A Bíblia fala que vieram pessoas e judeus de todos os cantos do mundo. E houve um grande derramar do Espírito. Esses judeus, muitos deles voltaram para suas cidades de origem. E eles voltaram cheios do Espírito, visitados por Deus e com a mensagem. Porque diz a palavra de Deus que quantos foram batizados na primeira pregação de Pedro? 3.000. E depois, na segunda, chegou até 5.000. Então eram 5.000 pessoas que estavam seguindo a Jesus no mundo com apenas 50 dias de término, de início do ministério da igreja. E pessoas do mundo todo, então, desses 50.000, provavelmente havia alguns romanos que voltaram para Roma e lá começaram também a compartilhar das coisas que viram que tinham acontecido em Jerusalém. Então foi uma igreja que foi nascida do próprio Espírito. Deus agiu, montou, organizou. Tanto é que a admiração que o apóstolo Paulo tem por essa igreja dá exatamente por conta disso. Alguns comentários falam que Priscila e Áquila eram pastores dentro dessa igreja. Não existe clareza a respeito disso. O que ocorre é que a igreja em Roma, ela não se reunia em um só lugar. Ela se reunia em vários lugares, porque o cristianismo não era bem visto.
não só o cristianismo, como o judaísmo não era bem visto pelos romanos. Então as reuniões, elas não eram assim, todo mundo que está em Roma, vamos lá, vamos nos reunir nessa caverna lá. Não, as pessoas se reuniam nas suas casas. E provavelmente na casa de Priscila e Áquila também havia uma dessas reuniões. A carta que Paulo... Volta lá. Essa carta, escrita aos Romanos, foi escrita quando Paulo estava no meio da sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Corinto. Foi entre os anos 56 e 57. E ela foi escrita, foi levada até Roma por uma mulher, Febe. Febe foi quem levou a carta a Roma. Febe morava em Cencreia. Cencreia era uma extensão da cidade de Corinto. Porque entre a Macedônia... Vai o próximo parágrafo aqui. Entre essa região aqui, que é a região da Macedônia, e essa daqui, que é a região da Caia, Corinto fica bem aqui. Então, de um lado, o lado que dá para esse mar Egeu aqui é o lado de Corinto. E o lado que dá para esse braço, essa entrada de mar aqui, é Cencreia. A distância de uma para outra é de 11 quilômetros. Então, o que os navegantes faziam? Ao invés de contornar essa península, eles iam no porto de Corinto, descarregavam, botavam de mula, ia a 11 quilômetros para o outro lado em Cencreia, botava em outro barco e encaminhava para lá. Então, Cencreia era a porta para o mar, que era o mar Adriático, para chegar aqui, que ficava a Península Itálica. Enquanto Corinto era a porta de lá para a Ásia. Então, foi entregue a Febe, volta, por favor. E Febe, então, leva a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta não foi escrita por Paulo do seu próprio punho. Teve um amanuense, um escriba, e foi Tércio que escreveu essa carta. Paulo, em Corinto, estava... Tércio. Não, antes. Amanuense, está escrito ali também. Amanuense, que escreve à mão. Amanuense é aquele que está escrito à mão, né? Vem de escriba, essa expressão. Paulo estava na casa de Gaio, que era um dos administradores de Corinto, e nessa época era ou o final, quando a carta foi escrita, ou era o final do Império de Cláudio ou o início do Império de Nero. Por que é importante a gente tentar entender isso daqui? Porque o imperador Nero, tanto o imperador Nero quanto o imperador Cláudio, eles não foram muito com a cara dos cristãos. Cláudio, ele durante o seu império, ele achava que, como em geral achava-se naquela época, que o cristianismo fazia parte de um ramo do judaísmo. Como havia um número significativo de judeus convertidos ao cristianismo, bem como de romanos convertidos ao cristianismo, Cláudio chegou assim e falou assim: olha, esses judeus que são metidos a cristãos, então esses daqui não são bem-vindos, eles estão contaminando a cidade. E Cláudio expulsou todos os judeus de Roma, entre eles Priscila e Áquila. Priscila e Áquila saíram de Roma e foram para Corinto. E aí, em Atos capítulo 20, nós encontramos o encontro de Paulo com Priscila e Áquila na sua terceira viagem missionária, quando eles se encontram. E Paulo os conheceu já convertidos. Ou seja, Paulo não levou eles a Cristo, eles já eram convertidos a Cristo. Tanto é que eles eram pessoas que tinham tanta convicção que foi Priscila e Áquila que levaram outras pessoas que se tornaram líderes da igreja naquela época. Um deles, fugiu agora o nome, um nome grego, Apolo. Quem levou Apolo a Cristo foi Priscila e Áquila, né? Que Apolo também foi um líder da igreja.
E aí, provavelmente por causa dessa perseguição aos judeus, é que Paulo não chegou a Roma durante o império de Cláudio. Porque Paulo, ele era, apesar de cidadão romano, ele era judeu. E provavelmente Priscila e Áquila talvez também tivesse a cidadania romana. Mas quem era judeu foi expulso de Roma. Agora sim, pode ir o próximo. Aqui eu só coloquei a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele saiu de Antioquia, passou pela Galácia, que fica essa região aqui, foi em direção à Macedônia, indo aqui pela Istmo, que tem aqui em Trode, que era o caminho, chegou a Macedônia, que é essa região norte da Grécia, indo em direção a Corinto, onde ficou lá por 2 anos. Foi até... deixa eu retomar aqui. Antes de chegar a Corinto, contudo, ele parou em Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou, sim, 2 anos em Éfeso, no que foi constituído a escola de Tirano. Paulo, em Éfeso, fez um verdadeiro campo missionário, onde ele treinou pessoas, capacitou pessoas, enviou pessoas, pregou para pessoas e ensinou ali. Nós encontramos essa descrição lá, esse fato lá em Atos, a partir do capítulo 19, quando Paulo tem esse momento, quando ele chega a Éfeso. E aí depois ele sai de Éfeso após 2 anos, indo em direção a Corinto, porque em Corinto passou a ter problemas. Passou a ter doutrinas estranhas, ensinamentos difíceis. E Paulo já tinha enviado uma carta para ele, que foi exatamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não tinha resolvido a situação e ele então teve que ir até Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele escreve a sua carta aos romanos. Depois disso, ele retorna a Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai ficar até ser enviado para Roma para ser julgado. Próximo. Bom, os destinatários, né? A igreja de Roma. A igreja que está em Roma. Essa igreja ela era formada tanto por judeus quanto por gentios. Não teve um destino claro e específico aos judeus de Roma ou aos gentios de Roma. Era uma igreja formada por esses 2 grupos. Provavelmente haviam mais gentios do que judeus, por conta da perseguição que Cláudio promoveu. Mas depois que Cláudio morreu, no final do seu império, houve uma diminuição dessa perseguição e esses judeus que tinham sido espalhados voltaram para Roma. Então Paulo ele traz essa mensagem para ambos os grupos. Quando a gente olha a carta, apesar de encontrarmos muitas referências ligadas ao Velho Testamento, à lei, aos profetas, etc., ela não foi uma carta escrita especificamente para judeus. Foi escrita para todos. Bom, alguém quer fazer alguma observação, que vocês estão muito calados assim, sobre essas questões que a gente trouxe aqui? Alguma curiosidade a mais? Alguma pergunta sobre isso? Sobre essa questão? Eu tenho de curiosidade. Oi, pois não. Na parte anterior, quando Paulo fez todo aquele trajeto. Volta, por favor. Há alguma referência que ele fez todo esse percurso aí de barco ou foi assim, só para a gente ter noção? Olha, dá para entender que esse trecho aqui ele foi de terra, né? Só quando ele sai de Mitilene até Rhodes, e passando por Mileto, provavelmente esse trecho aqui foi de barco. Mas aqui tudo era no pezão. Luiz, E aqui essa cidade ainda existe com esse nome? não sei. Foi lá no mapa. Aí a gente pergunta para o Google, pode perguntar, eu não sei. A maioria não tem, mas... Segundo o Google... Não, você que falou. Você que falou. Foi ela? Então, segundo a Fátima, usado pelo porta-voz da AID, já que
todo ano passa por aquela região, são outros nomes, né? Obrigado. Pois não. Talvez alguém não saiba qual que é a diferença dos judeus e dos gentios. Certo, boa observação. É importante para entender a teologia. Entendeu? Judeus vem do, quer dizer, em última linhagem, um grupo de pessoas que são ligadas pelo próprio nome, Judá, ou descendentes da tribo de Judá. A Bíblia chama então que os judeus seriam um grupo de filhos de descendentes de Abraão vinculados à tribo de Judá. Por que essa situação? A gente tem que tentar entender um pouquinho. A Bíblia fala que Jacó teve quantos filhos? 12. Daí formou as 12 tribos. Essas 12 tribos se organizaram em um reino nos dias de Davi. Após o neto de Davi, Roboão, ter sido um cara não muito bom, e porque o pai dele, Salomão, apesar de toda a sabedoria, tinha pisado muito na bola, Deus chegou assim e falou para eles: olha, esse reino vai ser dividido. E aí o reino foi dividido em 2 etapas, em 2 grandes grupos ou blocos. Ao sul, Roboão continuou como rei de 3 tribos: Judá, Benjamim e Levi. E ao norte ficou as outras tribos. Então ficou chamado o Reino do Sul, que depois, por causa desse nome, que vieram o termo judeus. Judeus está relacionado a essas 3 tribos. E Israel, ou os demais, ficaram relacionados às outras demais tribos. Depois, quando houve a invasão dos gregos e dos persas, etc., esse reino do norte foi destruído, disperso, se misturaram, daí que vieram os samaritanos, etc. Mas os judeus, eles mantiveram a sua linhagem, um pouco dessa pureza, dessa sua identidade. E aí, com isso, passou-se o tempo e a história, esses judeus foi mantida essa linhagem. Então, quem não é judeu para o judeu é gentio. Ou seja, todos aqueles que não fazem parte dessa linhagem, desse grupo, que não mantiveram essa identidade, passou a ser, para os judeus, considerados gentios. E aí, os judeus não se misturam com os gentios. O verdadeiro judeu, ele não aceita essa agregação. O judeu fica fechado no seu grupo e o gentio fica para lá. Porque ele acha que o gentio é uma pessoa impura, e se ele, judeu, estiver convivendo com ela, ele vai se tornar impuro também. O que a gente encontra na igreja de Roma foi algo glorioso, porque esses judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes foram impactados com o Espírito de tal maneira que eles quebraram a resistência que eles tinham de estar somente entre eles e começaram a divulgar a palavra e o evangelho a quem não era judeu, quem era gentio, trazendo eles para estar junto dos judeus, independente se eles estariam seguindo ou não as leis do Velho Testamento. E a principal delas, se eles estavam guardando o sábado ou se eles tinham sido circuncidados. Que essas seriam, digamos assim, porque tem aí o título de prosélito, que é um gentio que se sujeita a estar entre os judeus, ele estaria se sujeitando à lei e seria circuncidado. Né? Quando fez assim, você sabe o que quer dizer, né? Isso. Então, essa é a característica dessa igreja de Roma. E que Paulo, grande admiração que Paulo tinha com essa igreja de Roma, porque problemas que Paulo teve aqui, nessa região da Galácia, com os judeus, nessa região daqui, com os judeus que queriam que os gentios guardassem todos os preceitos da lei, lá em Roma eles não tiveram esse problema. Que a abordagem que Paulo trouxe sobre a lei foi totalmente diferente sobre essa questão.
Ficou claro? Falei muito? Está claro? Alguém tem mais alguma observação sobre isso? Não? Então segue adiante, por favor. Bom, que semelhanças nós poderíamos observar da Roma antiga para os dias de hoje? A Roma antiga, nos dias de Nero, de Cláudio, etc., ela tinha a política de pão e circo. Os circos eram onde faziam aqueles festejos, né? Onde botavam uns bichinhos lá e umas pessoinhas ali para servir para dar comida para os bichinhos, né? Só que os leões estavam soltos e as pessoas eram a própria comida. Então, além desses circos que eram feitos para isso, as pessoas verem essa carnificina, haviam também as batalhas dos gladiadores, e eram mecanismos de distração do povo. E nós temos mais ou menos hoje em dia o futebol aqui no nosso país, né? Pode estar o país em caos, e tá o carnaval também, só botei como um exemplo, né? A economia em caos, mas carnaval, futebol, etc., acabam sendo distrações para você, digamos assim, deixar o povo não atento para as decisões que são tomadas, as pessoas ficam absorvidas, decisões de todo tipo de ordem, quer seja de ordem política, pessoal, social e etc. Roma tinha um contexto de conspirações e conchavos. No Senado romano ali era um ambiente. Tanto é que quase todo imperador não terminava o seu mandato, ele morria. Quase todo morria. Acho que um dos poucos foi Otávio. César não, César foi morto. Foram poucos. A maioria, quando o cara estava no final da vida, havia uma conspiração lá e matava um camarada. Por exemplo, Cláudio foi assassinado. Nero era sobrinho de Cláudio, e Nero também foi tirado. Então era um contexto de conspirações e conchavos. E o que nós vemos hoje no nosso país, nas realidades políticas, independente da esquerda ou da direita estar no poder, também são ambientes de conspirações e de conchavos. Isso no mundo todo, independente do país. São os países lá ligados a Maduro. Lá se tem conspirações e conchavos. Se você os países ligados naquele pessoal lá da Áustria, que é da extrema-direita agora, conspirações e conchavos. Se você olha lá a ditadura do Emirados Árabes, lá na Arábia Saudita, conspirações e conchavos. O cara foi lá, filho do rei lá, matou o repórter lá e ficou por aí mesmo. E assim vai. Havia o culto ao imperador. E hoje nós encontramos culto a personalidades políticas. Quando estava o Lula, o pessoal da esquerda, o Lula. Quando estava, agora, o Bolsonaro. Em alguns lugares cultuam, como os argentinos, Maradona. Sabia que tem uma igreja do Maradona lá na Argentina? Quando Maradona morrer, ele deve virar santo. Então, há um culto a personalidades políticas como um todo. E uma outra característica principal, Romanos 1:24. Olha aí, por favor. Pode ler, por favor. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. A palavra principal que eu quero colocar é o desejo do seu coração. Hoje também a nossa sociedade vive, tanto a sociedade da antiguidade como a sociedade pós-moderna de hoje, é uma sociedade que vive em busca do seu prazer, do seu desejo, da realização da sua vontade. O que importa é a minha vontade e a minha satisfação, o resto não tem vez. Isso é o mais importante. Mais ou menos hoje, esse tem sido a pauta que transita em todas as situações. Primeiro primeiro a minha satisfação, primeiro a minha vontade, acima de tudo. Essa é a principal realidade da Roma antiga e eu acredito que esse tem sido a busca dessa autossatisfação e dos prazeres
que orientam as escolhas e decisões de muitas pessoas. Próximo. Bom, a Epístola aos Romanos, e basicamente nesse texto que nós vamos estar iniciando, nessa primeira sessão de Romanos 1 a 4, ela tem alguns temas que são bem marcantes. Pecado, graça, salvação e justificação. Esse basicamente é o conteúdo sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês saberiam dizer para mim algumas definições dessas palavras? O que significa essa palavra pecado? Pecado? Calma, um de cada vez. Pecado, pecado, pecado. O que é pecado? Transgressão a Deus. Essa palavra pecado, Sim. ela é errar o alvo. Errar o alvo. Segundo o catecismo, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pronto. Segundo Westminster, já estou vendo. Que mais podemos falar sobre pecado? Transgredir a lei, errar o alvo, separação de Deus, que é o que o pecado promove. O que mais? Vou falar. Sim, pecados são essas condições de você sair da vontade do Senhor, separação de Deus, errar um alvo, transgredir a lei, exatamente isso. Pode colocar o pecado como um alimento da carne? Pode, acho que pode ser algo que alimenta a carne, que satisfaz os nossos desejos, né? E graça? Não é a Dona Maria, viu, gente, das graças, tá? O que seria a graça? Presente merecido. O que mais? Vamos chamar de graça. O conceito doutrinário, o teológico do que significa graça. Você tem alguma ideia? Perdão. Mais, o que mais? A gente vai estar trabalhando, então, precisa trabalhar mais sobre graça. Vocês falaram muito pouco sobre ela. E, então, salvação. Mas vocês devem saber, né, gente? Significado de salvação. Salvação? Ninguém salva aqui? Hein? Resgate, libertação. O que mais? Um dia de salvação. Dívida paga. Reconciliação. Esses são temas ligados à salvação. O que mais? De salvação. Vitória sobre o pecado. Podemos dizer também? Sim. O que mais? Ser separado, ser justificado. Aí vai para a próxima. Vai para a próxima? É ali, ó. Então, temos que trabalhar mais salvação. Redenção, isso. Redenção. Salvação também está ligada à redenção. E o último tema, justificação. Justificação, o que você já tinha pontuado já, Edna? O quê? Uma coisa está ligada à outra. Mas todas as quatro estão interligadas. Mas o que é justificação? Ser separado. Essa palavra lembra uma ação, não é? O que é justificação, então? É alguma coisa que torna o outra justa. Alguém. Ou, se eu falar que se eu tirar o são, fica como? Justifica. Alguém que justificando, dando uma justificativa. Então, justificação também tem um ato de alguém justificar. Alguém dizer, olha, quando o menino, quando o Miguel Luiz faz uma coisa de errada, aí a Renata vai chamar a atenção dele, aí ele geralmente dá o quê? Mãe, mas foi a Maria. Essa quase sempre é a justificativa dele. Não é, minha filha? Então, é dar uma justificativa. E aí, eu vou chegar para brigar com o Miguel, aí a Renata chega, a consoladora, e diz, não, mas foi a Maria. Dá uma justificativa, aí eu vou alivio a barra do Miguel. Mas pode ser assim, pensado? Mas essa tem um pouco da ideia da justificação.
Porque apesar de nossos pecados, a Bíblia fala que Jesus chega e apresenta: Pai, apesar dele ter pecado, aqui, ó, meu sangue foi derramado na cruz por ele. Justifica, traz uma justificativa. E esses são conteúdos que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas todos esses 4 temas estão ligados a um tema central, que é a manifestação da justiça de Deus. E aí eu tenho que correr agora, que eu preciso da sua ajuda. Quando você, o que você entende por justiça de Deus? Veredito. Que é o veredito de Deus. Quando você fala, eu quero a tua justiça, Senhor. O que a pessoa está falando? A justiça, se você é culpado ou não. Quando a pessoa ora assim, ela está querendo o quê? Oi? Não entendi. Que seja resolvido por você, pelo Senhor, né? O que mais? Que a gente pode falar sobre justiça de Deus, que vocês entendem? Certo ou errado? Estou perguntando só para saber a tua opinião. Julgamento. Que Deus tome uma decisão em seu favor. Pode ser assim? Sim. Só que a conotação que a Bíblia fala em Romanos sobre justiça de Deus não é essa. É essa que a gente quer. É essa. Se você chega e ora, Senhor, eu quero a tua justiça, o que você está orando, à luz da palavra de Deus, é que você quer que Deus conceda aos pecadores e os coloque nas condições de justo aos seus olhos. Então, se você quer a justiça de Deus aos seus inimigos, você está pedindo para que os seus inimigos se convertam, sejam seus irmãos na fé e estejam na sua casa todos os dias. Essa é a ideia. É a ideia, né? Não, eu estou falando. Se você ora assim, Senhor, essa minha vizinha, Jesus, se a tua justiça venha sobre ela. Chega, sai aquele veneninho assim do lado, né? Aí que você está... Essa é a tua intenção, né? Mas quando você afirma isso, Deus está notando, justiça de Deus. Então tá bom. Vou convertê-la. Vou perdoar os pecados dela. Vou fazê-la sua irmã em Cristo e você vai ter que discipular ela. E amá-la. E você vai ter que conviver com ela a eternidade. Oi, pois não. Esse versículo aí, tem um versículo que antecede a esse, que ele diz assim, que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós amontoamos brasas sobre a cabeça deles. Isso está lá em... deles. Isso, Romanos está isso no capítulo 12, lá na frente, que fala sobre isso. Que é justamente o contexto. Exato, essa é a ideia. Então, clamar pela justiça de Deus não é clamar pela ação vingadora do Senhor. Não é clamar pela manifestação da ira de Deus. Tá certo? Quando você chama pela justiça, você está chamando para uma iniciativa de Deus para conceder aos pecadores a condição de serem chamados e justos aos olhos do Pai. Segue. Exato. Que eles sejam justificados, tornados justos, né? Por isso que vem a justificação. E a justificação se faz quando ocorre também um arrependimento. Que no hebraico, a palavra que é traduzida para um arrependimento é essa palavra shub, que nada mais é, que não tem o verbo arrepender, mas sim voltar-se, retornar. A ideia é de retorno, de voltar-se para o Senhor, de se voltar na direção dele, de olhar para ele, de seguir um outro caminho. Então, arrependimento, no sentido do Velho Testamento, não é apenas você chegar e dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Isso não é arrependimento, gente. Pode até estar confessando. Mas o arrependimento só vai ocorrer quando ele, de fato, se volta para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, como ele deixa o caminho que estava seguindo e passa a seguir um outro caminho.
arrependimento é isso. Não é apenas você, eu me arrependi, eu falei com Deus. Não é apenas você dizer, declarar. Arrependimento necessariamente é atitude diferente. Tanto é, e no Novo Testamento, reforça ainda mais. Porque a palavra no Novo Testamento para arrependimento é metanoia, que é exatamente novamente, uma nova forma de pensar. Então, a justiça de Deus ocorre quando acontece o encontro dessas duas manifestações. Quando Deus vai ao nosso encontro para nos justificar, para nos tornar justos, e quando nós tomamos a disposição de querer andar em outro caminho com uma nova motivação de mente. Aí a justiça de Deus se manifesta. Segue. E aí, para concluir a minha aula, que faltar só um slide, o arrependimento ele provoca isso aqui, ó. Essa imagem que reflete o que está em 2 Coríntios 5:17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você sai dessa condição de trevas e caminha na direção que o Senhor trouxe. A justificação é exatamente que dá possibilidade para você sair daqui, dessa condição para a nova condição. Se não for o ato de Jesus, de Deus, em proporcionar isso, nenhum de nós seremos salvos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia coloca que existe uma responsabilidade sua em você voltar-se, em você se posicionar. Por isso que a doutrina da responsabilidade do homem e da predestinação, elas andam juntas. Porque tanto Deus é soberano para nos salvar, quanto você é responsável em se arrepender. Próximo, por favor. Deixa eu ver se é a penúltima. Só esse aqui. É a última? Não, essa é a última, né? É. E uma vez, então, arrependidos, adentramos a realidade do reino, como está lá em Romanos 14, 17 a 19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esse é o resultado que a justiça de Deus nos provoca. Nos aproxima do Senhor, nos leva a viver no reino, na paz, na alegria no Espírito Santo e nos conduz a uma realidade de paz e de edificação das coisas do reino de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem começamos então Romanos de 1 a 4. Por favor, leiam e a gente vai vir aqui. Conto com a participação de vocês e espero na próxima aula terminar 5 minutos antes. Deus abençoe em nome de Jesus.